E é tão difícil a gente realmente se abrir e ser honesto consigo mesmo e decidir, eu não quero mais isso pra minha vida, eu preciso mudar e não está dando certo, eu quero diferente, sabe? Eu preciso me transformar. Quando a gente chega nesse ponto, normalmente a gente já experienciou muita dor, muita tristeza, já foi muito frustrado, né? E agora chega num limite, realmente daqui eu não quero passar o resto da minha vida desse jeito. Então, quando você chega nesse limite, é ótimo, porque daí, a partir daí, as coisas já começam a mudar, as ferramentas necessárias, as pessoas necessárias já aparecem pra gente, para que a gente possa fazer essa mudança. E é tão bonito, mas realmente a gente precisa enfrentar ali as nossas crenças limitantes, nossas dores, nossas angústias e até não ter medo de passar vergonha. Eu tive um cliente da Inglaterra, ele tinha, na época a gente fez trabalho em torno de 45 anos, e ele tinha dificuldade de ficar entre homens. Então, entre várias outras coisas, a gente foi trabalhar essa sensação de não estar seguro, de estar desconfortável quando está na presença de homens. Olha que interessante. Aí, com as perguntas certas, a gente tem um processo para descobrir, né? Fazer as perguntas para que a pessoa consiga externalizar exatamente o que é que ela sente. E a gente perguntando, ele chegou na causa raiz de que ele sentia que os homens iam machucá-lo. Então a crença era, os homens vão me machucar. Então ele não tinha nenhuma ideia por que ele se sentia dessa maneira, o que isso queria dizer, de onde que vinha. Então a gente foi usar a técnica Time Paradigm para limpar isso do subconsciente dele. Quando a gente vai utilizar a técnica, nem eu nem ele, a gente sabe quando é que foi que isso começou, a gente também não quer procurar, não quer saber exatamente, a gente quer limpar o efeito, o produto desse trauma. Mas as pessoas às vezes lembram do evento, 50% a 60% das pessoas lembram. Ele lembrou que quando ele era pequenininho, por volta dos 4 a 5 anos de idade, ele foi brincar na rua com o irmão dele e com outras crianças. E tava todo mundo brincando, se divertindo muito, e do nada ele falou que ele descreveu pra mim assim, esse moço era da Inglaterra, e ele descreveu pra mim que quando ele viu a pessoa, o senhor, era um homem mais velho, e ele chamou assim, era um velho muito feio, que subiu no muro, do outro lado do muro. E aí todas as crianças olharam e o velho gritou, cadê a minha filha? Sabe? E aí todo mundo ficou com medo do senhor e saíram correndo. Mas como ele era muito pequenininho, ele era um menor, todo mundo correu na frente dele, inclusive o irmão mais velho. Então ele com a perninha pequenininha tentando correr, ele falou que ele sentiu muito medo, que ele sentiu como se o senhor, ele chamou de velho feio, fosse machucar ele, fosse bater nele, sabe? Então eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda que não deve ter sido fácil para esse meu cliente, para um homem de 45 anos, né, aceitar que ele se sentia coagido, se sentia desprotegido, se sentia com medo, sentia que outros homens iam machucá-lo. Então, assim, ele teve que estar aberto aos seus próprios pensamentos, sentimentos e ser totalmente honesto com ele mesmo. Então, exige realmente coragem, sabe, para fazer um trabalho mais profundo de mudança, de cura emocional. Então, essa descarga emocional, estresse, ansiedade, insegurança que gerou nele no momento em que ele corria, lá pequenininho, ficou registrado tanto nas impressões emocionais, mentais e energéticas dele, né? Então, toda vez que ele estava num ambiente em que remetia em algum nível o mesmo cenário, automaticamente as mesmas emoções já eram sentidas, e por isso que ele se sentia desconfortável, sabe? Porque inconscientemente o sistema dele dizia, você está em perigo, né? Remetia àquela memória. Então olha só que interessante, gente, a gente vive, né, dando significado para as coisas, passando por experiências, situações, relacionamentos, e a gente nem sabe da origem, né, do que está acontecendo com a gente, do porquê que a gente se sente dessa maneira, que a gente age dessa maneira, que a gente quer coisa, precisa de outras coisas. Lá no fundo, lá no nosso subconsciente tem já algo que foi programado há muito tempo, né? Então, quando a gente cria situações
as experiências que vão remeter àquelas emoções, a gente sente a mesma coisa. Então, quando você tem um gatilho emocional, você não está sentindo, as emoções não são criadas novas, são emoções antigas, olha só. Então, quando a gente limpa essas emoções, limpa essas crenças que foram geradas, dos traumas, a gente para de se sentir daquela maneira, a gente para de ter pensamentos relacionados àquilo, e a gente para de atrair, criar, manifestar pessoas, experiências que iriam automaticamente nos remeter de novo, né, para aquela experiência que a gente teve, que a gente não olhou e que a gente ainda reprimiu aquelas emoções. Então, se você está passando por ciclos, se você quer mudança, busca transformação, a melhor solução é olhar diretamente nos padrões mentais e emocionais.